Tá indo. Já está online? Sim. Mas não entrou ainda. Já entrou? Não consigo. Já está online? Tá. Já? Vamos ver aqui. Paz o Senhor. Vamos esperar um pouquinho só para entrar aqui a live, né? Vamos ver se está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Entrou. Tem... Entrou, tá entrando aqui. É. Então, tá perto? Paz Senhor, muito bem-vindo, uma boa tarde para vocês. Eu sou a Leoni e pelo convite que eu recebi pela tia Verônica Chica, minha amiga tia Verônica, minha morena do coração, né? De estar aqui nessa tarde e contar uma história para vocês, mas antes de começar eu quero fazer uma breve oração. Vamos orar então. Deus, eu quero te agradecer porque Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos, em quem nós entregamos a nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque Tu nos dás a oportunidade todos os dias, pela Tua misericórdia de recomeçarmos, Pai. Eu Te sou grato e peço, abençoe cada vida que vai estar comigo aqui nesta tarde, que o Senhor venha falar através de mim, Pai, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu nome é Leoni Fischerbach, sou casada, mãe de 2 filhos, 2 moços, já um de 18 e um de 16, meninos loiros lindos, né? Um de olho azul, um de olho verde, amo eles, amo minha família, amo meu Deus por tudo que Ele tem feito, sou grata por Ele tem feito na minha vida. Bom, eu assim faço parte do Ministério Kids at the Bloom, onde eu faço parte de uma equipe maravilhosa que serve o Senhor Jesus aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E tem uma pessoa muito especial que é a tia Marlene. Sei que ela está aí assistindo. Sou grata a Deus por sua vida, por tudo que tem feito em mim, por nunca me deixar desistir. Muitas vezes queremos desistir, mas Deus tem um propósito. E nessa história que eu vou contar hoje à tarde para vocês, vai falar disso. Vai falar do propósito que Deus tem na nossa vida. Eu sou muito grata pela Marlene, por essa líder amada que ela é. Nossa, ela tem sido uma serva aqui nessa cidade, nesse estado, e Deus tem usado ela grandemente. Também sou muito grata pela tia Verônica. Eu conheci a tia Verônica e eu e meu esposo fomos buscar ela no aeroporto há uns 5 ou 6 anos atrás, não sei nem quanto tempo faz. E eu me lembro que na época ela tinha a boneca Bombom e ela trouxe tanta bagagem, né? Porque o voo dela atrasou, ela acabou indo para Florianópolis, nós ficamos esperando no aeroporto em Navegantes um tempão, e quando ela finalmente chegou de ônibus, né? Eu lembro que era tanta bagagem, olha que meu carro era grande, mal cabia Kombi dentro. Eu sei que ela levou aquela boneca Bombom, a cabeçona no colo. Foi uma experiência muito gostosa. Foi um prazer, uma bênção te conhecer, Verônica. Bom, agradecer por estar aqui. Eu nunca fiz live, é a minha primeira vez, mas estou aqui, eu aceitei o desafio e eu espero que Deus possa falar através da minha vida. A história que eu vou contar é a história linda de José. Esse recurso não fui eu quem fiz, o recurso em si sim, mas a história quem embolou foi a nossa amiga tia Sônia, da página Feita com Carinho. Muito obrigada, Sônia, porque você é uma inspiradora, né? Um talento para inspirar outros a aflorarem o seu talento. E eu quero dar um breve testemunho antes de começar essa história. Eu devia ter uns 16, 15 anos, quando eu estava estudando. Eu e minha prima sempre fazíamos nossos trabalhos juntos de aula, né? E minha prima tinha uma habilidade muito grande. A gente tinha que fazer histórias, montar desenhos, e ela pegava a mão, simplesmente desenhava uma coisa linda, saía em questão de segundos. E eu tinha um desejo no meu coração. Muitas vezes eu falei para minha prima, eu falei assim, puxa, como eu queria ter essa habilidade, esse dom de poder escrever, desenhar assim. Eu não tinha mesmo. E quando eu voltei a servir no Ministério Infantil, depois de muitos anos, com a tia Marlene, um dia ela me desafiou, quero que você monte uma história, quero que você monte um recurso. E queridos,
eu não sei como eu fiz. Quando eu vi, eu montei aquele recurso e Deus sabia desse meu desejo. E quando eu terminei o recurso, que eu sentei, eu li e falei assim, puxa, eu fiz isso. Mas como eu fiz isso? O Espírito Santo me falou, você não tinha um desejo de aprender a fazer a mão livre? Então, eu estou te dando esse talento, eu estou te dando esse dom. Então, assim, eu sou grata a Deus e eu uso, eu tento de todas as formas, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sei fazer, eu quero fazer para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, vamos à nossa história. Bom, eu vou falar de um jovem chamado José. Ele tinha apenas 17 anos, quando ele começou a experimentar emoções e sentimentos que afloraram de uma forma intensa, na sua totalidade na vida dele. Mas sempre o Senhor esteve com ele, sempre. E então, na nossa história de José, ele era irmão de 11 irmãos. E o seu pai se chamava Jacó. Jacó, que está aqui, né? Era um homem temente a Deus, muito temente a Deus. Ele era casado e ele amava muito a sua esposa chamada Raquel. E Raquel não pôde ter filhos durante muito tempo, mas um dia Deus abençoou e ela teve um filho. E esse filho se chama José. E José tinha outros irmãos, certo? Só que Jacó começou a amar muito José, talvez porque ele foi o filho que ele recebeu na velhice, né? Ele se apaixonou por José, ele o amava muito. Só que os irmãos começaram a perceber que José era o filho mais preferido, mais querido do papai. E na nossa próxima página, nós apresentamos todos esses irmãos. Eu vou dizer os nomes para vocês. Rubem, Simeão, Levi, Gada, Aser, Isacar, Dan, Judá, Naftali, Zebulon e Benjamim. E aqui entra o nosso José. Só que essa preferência era vista, mas tudo aflorou de uma maneira mais intensa no dia em que José recebeu do pai uma túnica nova. Era um casaco novo e muito lindo, colorido. E, queridos, aquele dia, os irmãos de José tiveram certeza de que ele era o filho preferido do seu lindo pai Jacó, do pai que eles também amavam. Mas o pai preferia Jacó. Provavelmente ele amava os outros filhos também. E José, se não bastasse isso, né? Os irmãos deixaram a inveja, a raiva crescer. A palavra fala que eles se aborreceram de José. E se não bastasse isso, José começou a ter sonhos. E ele teve o primeiro sonho. Então, ele fala do primeiro sonho aqui. Ele chamou os irmãos e falou assim: olha, eu tive um sonho. E no meu sonho, todos nós estávamos no campo. Estávamos fazendo feixes de trigo. E o meu feixe era o mais bonito. E ele ficava em pé, ficava levantado. E vocês se inclinavam, rodeavam o meu e se inclinavam perante mim. Ah, os irmãos não gostaram nada de saber um negócio desse. O quê? Por acaso nós vamos nos inclinar perante você? Por acaso você vai reinar sobre nós? Mas foi exatamente isso que ele sonhou. E aí, isso já fez a inveja crescer mais. Não bastasse isso, José teve o segundo sonho. E olha, ele foi lá e contou para os irmãos. Ele falou assim: olha, eu tive mais um sonho. E no meu sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando os irmãos ouviram isso, a raiva cresceu ainda mais. E o pai de José, Jacó, repreendeu o José. Falou: filho, por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos inclinar perante você? Mas José guardou as suas coisas, né? E o tempo passou. A ira cresceu no coração deles e um dia
o pai Jacó chamou José e falou assim, ó, José, os seus irmãos estão lá no campo apacentando as ovelhas. José, eu gostaria que você fosse lá no campo olhar como estão seus irmãos e vê-los e ver como está o rebanho. E José prontamente disse, eu irei. E ele foi. Estava a caminho, estava indo, chegando lá. Quando ele estava perto, os irmãos de longe olharam e viram que era José. E imediatamente eles começaram a tramar um plano para tirar inclusive a vida de José. E José não sabia de nada, né? Lá estava ele, a caminho, ao encontro dos seus irmãos. E Rubem falou assim, não vamos fazer isso não vamos matar nosso irmão, vamos jogá-lo naquele poço ali mais adiante e vamos dizer que uma fera o devorou, porque Rubem não queria que ele morresse. E nessa parte, o que acontece? Eles jogam José no poço. E José está ali no poço. O que será que ele não sentiu? Né? Que ira, raiva. Quais sentimentos que não afloraram no coração dele naquele momento? Ele talvez começou a chamar, manos, me tirem daqui. E não, deixaram ele lá dentro. E a palavra fala que o irmão dele, o Rubem, se afastou por algum motivo. Ele se afastou. Talvez ele fosse cuidar do rebanho, né, das ovelhas. Mas enquanto José estava no poço, os irmãos estavam aquecendo o seu pão, estavam comendo. E quando eles avistaram uma caravana de ismaelitas passando, então um deles teve uma ideia e falou assim, olha, nós não vamos ter proveito na morte de José, então vamos vendê-lo. E eles pegaram e venderam José. Venderam por 20 moedas de prata. E os ismaelitas o levaram para uma terra distante. E quando Rubem voltou, ele foi até o poço, que provavelmente ele teve essa ideia de jogar José no poço, mas para depois voltar e resgatá-lo. Porque afinal de contas era o irmão dele, o filho que o pai amava. Só que quando ele chegou já era tarde, José já havia sido vendido e ele estava rumo ao Egito. Uma terra estranha, uma terra que não conhecia ninguém. E o pior, foi vendido como escravo. E quando ele chegou lá, ele foi vendido como escravo para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era o oficial, né? Ele era um dos representantes do faraó, tinha um cargo muito importante. E José começou a servir na casa dele. E o engraçado é que tudo que José fazia, Deus abençoava, prosperava. E José começou a servir na casa de Potifar. Mas Potifar estava de olho nele, porque Potifar começou a ver, nossa, esse moço é diferente. Ele é um homem temente, um homem justo, um homem reto. Nossa, tem alguma coisa diferente nele. E logo ele caiu nas graças, nos olhos de Potifar. E Potifar começou a ver a boa mão do Senhor na vida dele. E falou assim, moço, eu vou te colocar como administrador dos bens e de toda a minha casa. E José começou a trabalhar ainda mais, com mais amor, mais dedicação, mais excelência. Só que Potifar tinha uma esposa. E essa esposa começou a notar a aparência linda que José tinha, formoso. Ela teve uma intenção não muito boa. Ela pensou provavelmente, vou cair nos braços desse homem, vou trair meu marido, ele nem vai ficar sabendo. Mas José era um homem fiel e queria se manter fiel a Deus em primeiro lugar e ao seu Senhor. Ele dava sempre um jeito de fugir e escapar para não cair nas graças dela. Mas um dia, ela insistiu, diariamente. Ela disse, hoje eu vou conseguir. E o que ela fez? Ela puxou José pela capa e ele deixou essa túnica cair. Deixou cair e ele, correu para fora daquele recinto. Saiu correndo em disparada. Mas ela ficou furiosa e arquitetou uma grande confusão. Chamou o marido veio e o marido admirava José.
porque era o fiel administrador dele, o fiel servo. E o marido, então, não quis nem escutar o que José tinha para falar. Simplesmente o lançou para a prisão. Essa mentira colou, viu? E José foi parar numa prisão. Prisão não é um lugar que a gente gostaria de estar, né? E José foi parar ali, na prisão. E nessa prisão, ele não estava só. A palavra fala que o Senhor estava com ele. O Senhor sempre estava com ele. E tudo que ele fazia, ele prosperava. E passou um tempo lá dentro, não sei quantos anos, a palavra não fala desse tempo, e José continuava preso, preso injustamente. Mas Deus sabia que era injustamente. Mas mesmo assim, o Senhor o manteve lá. E ele começou a servir com a mesma excelência que ele servia na casa de Potifar, ele começou a servir na prisão. Trabalhava, fazia tudo bem feito. E o carcereiro se tornou amigo dele. E o carcereiro falou assim: José, eu estou te escolhendo para você estar sobre os outros presos. Você vai cuidar deles. E ele fazia o seu trabalho com muito amor e dedicação. E um dia, não sei quanto tempo passou, foram parar na prisão o padeiro e o copeiro do faraó. Eles fizeram alguma coisa de errado e o faraó os lançou à prisão. E lá estavam eles, junto com José. Talvez estivessem em celas próximas, não sei, né? Mas enfim, eles tiveram um sonho. E cada um teve um sonho. Só que quando eles acordaram na manhã seguinte, eles acordaram perturbados. Nossa, o que é isso que nós sonhamos? Quem é que vai conseguir explicar para nós o que isso significa? Eu não sei, eu também não sei. Um falava para o outro. E José, quando se aproximou deles, viu o semblante triste que eles estavam, semblante pesado, e perguntou: o que aconteceu com vocês? Nós tivemos um sonho, mas ninguém vai conseguir interpretar o nosso sonho. Não. Mas José falou: conte-mo. Não é Deus quem dá as interpretações? E Deus dá. E Deus deu. E José interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O copeiro, na transcrição do sonho, na interpretação, ele voltaria a servir o faraó. E o padeiro veria sua morte. E José, quando interpretou os sonhos, falou assim, para o copeiro: lembra-te de mim quando você estiver diante do faraó. Não te esqueça de mim. Não esqueça o bem que eu te fiz. Lembra de mim. E o copeiro falou: sim, eu lembrarei. Só que passou os 3 dias, de acordo com o sonho deles, aconteceu a morte do padeiro e aconteceu que o faraó ia fazer uma grande festa, mandou chamar o seu copeiro que estava preso. E aí ele certificou que ele seria copeiro novamente, que ele iria servir as taças para o faraó. Tudo isso aconteceu. Só que esse moço esqueceu de José. Esqueceu. Serviu o faraó, mas esqueceu. Mas Deus não esqueceu de José na prisão. E então, passou mais um tempo. O faraó teve um sonho também. Aliás, ele teve 2 sonhos. Então ele teve o primeiro sonho. E no primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas pastando perto de um rio. E que elas estavam pastando, lindas, formosas, e apareceram 7 vacas magras e elas as comeram. Ele não entendeu aquele sonho. E aí o sonho continuou. Ele viu 7 espigas lindas e formosas e viu 7 espigas feias, sequinhas, e as sequinhas estavam comendo as espigas formosas. E o faraó não entendeu nada daquilo, então ele falou assim: não, eu vou chamar todos os sábios, os intérpretes aqui do império, todos os conselheiros, alguém tem que me explicar o que está acontecendo, que sonhos são esses, eu não estou entendendo esse sonho. E aí foi aquela dificuldade. Veio um, veio outro, e ninguém soube explicar nada para o faraó. E o faraó se irou, ficou muito chateado. Senão eu tenho que saber. E aí, o nosso copeiro
servindo o faraó, lembrou de José. E ele falou assim: faraó, eu tenho uma coisa para te falar. Quando eu estava com a minha na estadia com o padeiro na prisão, nós conhecemos um jovem hebreu. Nós tivemos sonhos horríveis e esse jovem hebreu interpretou esses sonhos. Faraó, quem sabe esse jovem poderá interpretar os seus sonhos. E então ele mandou chamar a José. Eles, não sei como é que era o estado de José na prisão. A Bíblia fala que eles o barbearam, que colocaram vestes novas nele e ele foi à presença do faraó. Aí o faraó meio que falou assim: me falaram que você interpreta sonhos, então vamos ver se você vai interpretar os meus. E José fala para ele: isso não está em mim, mas é Deus que lhe dará conselho de paz ao faraó. Olha que coisa mais linda. Tudo ele reconhecendo a presença de Deus na vida dele. E isso aconteceu. O faraó conta o sonho para ele, conta os 2 sonhos. E aí José começa a dizer: faraó, esses 2 sonhos são apenas um. Esses 7 vacas gordas e essas 7 espigas formosas, cheias, quer dizer que serão 7 anos de fartura que virão sobre a terra do Egito. E você, faraó, vai presenciar esses anos. E essas 7 vacas magras e essas espigas feias, sem grãos, essas vão ser os 7 anos de fome gravíssima sobre o Egito, sobre toda a terra, né? E ele foi de mais um conselho. Falou assim: faraó, seria bom você ter um homem inteligente, sábio, para administrar todos esses 7 anos de mantimento e colheita que virá sobre o Egito e armazenar, para que quando vierem os anos de fome, o povo tenha o que comer. E o faraó gostou por demais do que José estava falando. Ele viu nele sabedoria e temor a Deus. E o faraó falou assim: não há em todo Egito um homem tão sábio quanto você. Eu vou te colocar como governador de toda a Egito. E o faraó tirou um anel do dedo, pôs na mão de José. Deu a ele vestes brancas de linho e um colar de ouro no pescoço. E falou assim: agora você é governador. E fez todos se inclinarem perante José. E José foi por todo o Egito. E ainda, de presente, ganhou uma esposa, a filha do faraó, com quem teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Se você puder, pesquise o significado desses 2 nomes. Que coisa linda. E assim, José, explicando esses sonhos do faraó, né? Eu esqueci da página aqui para mostrar os anos de fartura e os anos de seca, os anos de fome. José se tornou governador e ele começou a fazer cisternas. Armazenou trigo, açúcar, arroz. Eu não sei quais foram os mantimentos todos, a palavra não fala, simplesmente se fala aqui. Muito mantimento, muito alimento foi dado durante esses 7 anos. Eram como se fossem mãos cheias de mantimento. E a palavra fala que era tantos grãos de trigo que José simplesmente perdeu a conta. Era como a areia do mar. Assim foi a bênção do Senhor sobre José nesse tempo como governador. E aí aconteceu que José reencontra os irmãos. Mas como foi esse encontro? Jacó chegou, porque a fome se estendeu por toda a terra. E a fome chegou lá na terra de Canaã, onde estava o pai de Jacó e os seus irmãos. E Jacó chama os irmãos e fala assim: olha, vocês 10 irmãos vão ter que ir para o Egito, porque eu ouvi falar que ali tem comida. Então vou mandar vocês para lá. Eles pensam: nós vamos para lá? Sim, mas Benjamim ficará aqui comigo, porque um filho já não existe mais. E assim eles foram parar na terra de Egito. E queridos, vocês lembram do sonho de José? Que os feixes
se inclinavam perante a sua presença? Pois é, foi o que aconteceu. Quando eles chegaram ali no Egito, tiveram que procurar um homem, deixa eu procurar o nome dele aqui agora, porque o faraó mudou o nome de José, e eles tiveram que procurar por ele. E quando eles chegaram perante a presença de José, que tinha recebido esse novo nome, eles se inclinaram. A palavra fala que eles colocaram o rosto em terra. E José imediatamente lembrou do sonho que ele havia tido aos 17 anos de idade. E ele os conheceu, mas os irmãos não o conheceram. E logo foram falando que a fome estava sobre a terra deles, lá com o pai em Canaã e os seus familiares. E então José falou duramente com eles. José aflorou a raiva, todos os sentimentos que ele estava talvez guardando, afloraram naquele momento, porque ele viu e encontrou os irmãos, lembrou do que eles haviam feito com ele. E aí falou assim para eles, que não era verdade, que eles tinham vindo para buscar alimento, que eles eram espias, que vieram espiar a terra do Egito. E eles, não, nós somos homens honestos, nós somos filho de um varão da terra de Canaã, um varão cujo nome é Jacó, que tem 12 filhos. Nós somos em 10 aqui, o mais moço está na casa do meu pai, ficou com meu pai, e um já não existe mais. Quando José ouviu isso, deve ter aflorado mais uns sentimentos nele. E José então fala para eles, olha, então se vocês realmente não são espias, eu quero que vocês voltem lá para a terra de vocês. Vocês vão lá buscar esse irmão mais novo de vocês e vocês vão trazê-lo aqui porque eu quero ver se realmente vocês são homens honestos, retos ou vocês são espias. E eles foram. Quando voltaram, chegaram na casa do pai, ele mandou um pouco de mantimento junto, porque queria que eles voltassem só um pouco, e eles foram e contaram tudo para Jacó. Jacó ficou... e tem mais uma coisa que eu esqueci. Um dos irmãos, ele manteve preso lá, Simeão. Ficou preso lá no Egito. E os outros voltaram. E quando eles chegaram lá, contaram para o pai. Pai, assim, o homem da comida ali no Egito, ele falou asperamente com a gente. Ele foi rude conosco. Ele disse que nós somos espias. Ele não acredita que somos homens retos. Tem mais, pai. E o pai fala assim, mas vocês não falaram que vocês são homens retos? Sim, pai, mas nós também falamos que nós somos em 12 e que um já havia morrido e que um, chamado Benjamim, o mais novinho, ficou aqui contigo. E ele, para acreditar, exigiu que nós trouxéssemos Benjamim junto para o Egito. O Jacó, não quero que tire Benjamim de mim. Não quero. Benjamim, meu filho, eu já perdi um. Não, Senhor, não quero. E esperou um tempo. Passou o tempo, acabou a comida que eles haviam trazido. E Jacó, com dor no coração, teve que enviar José, teve que enviar os irmãos para voltarem para o Egito. E eles levaram Benjamim. E quando chegaram lá, José conhece Benjamim. Todos os seus irmãos estavam ali, junto. E José, vendo Benjamim, a palavra diz que ele teve que sair, que ele não conseguiu ficar no mesmo recinto, porque ele amava Benjamim. Ele saiu, se colocou numa sala ao lado e chorou. Se recompôs e voltou. E aí ele conseguiu abençoar Benjamim. Deus te abençoe, meu filho, foi o que ele falou. E mandou preparar um grande banquete para os seus irmãos. E eles o fizeram. Ele ordenou, preparem um banquete. E fizeram um lindo banquete, delicioso. Mas na manhã seguinte, ele ordenou os guardas, falou assim, olha, eles trouxeram dinheiro em dobro, eles trouxeram Benjamim, mas agora eu quero que vocês enchem a sacola deles até em cima de mantimento. E todo o dinheiro que eles trouxeram, eu quero que vocês escondam junto, devolvam para eles. Mas na sacola do moço Benjamim, vocês vão esconder a minha taça de
pessoal. E foi o que aconteceu. De manhãzinha, eles pegaram os seus jumentos e estavam a caminho, não estavam muito longe do Egito, quando Josué mandou os guardas atrás deles. E eles tiveram que retornar. E aí Josué fala, como vocês pagaram o bem com o mal? Como vocês roubaram a minha taça de uso pessoal? A minha taça de prata? Eles, não, nós não fizemos um negócio desse, nós somos homens retos, homens honestos. Não, nós não iríamos fazer isso. Aí um deles falou assim, olha, se alguém de nós fez isso, então você pode matar. E nós vamos ser os teus escravos, os teus servos. E aí ele mandou olhar as sacolas. Eles abriram uma por uma e olharam. E quando chegaram na sacola de Benjamim, encontraram a taça de prata que ele havia mandado esconder. E aí ele falou, eles começaram, Judá se pôs em pé, tomou a palavra e falou, não, nós não podemos voltar, eu me ofereço no lugar de Benjamim, eu fico aqui como teu servo, deixa ele voltar para a casa do meu pai, porque meu pai vai morrer se ele não ver esse filho voltar, ele já perdeu um filho. Na verdade, José estava fazendo um teste com eles, para ver se todos eles ainda eram aqueles homens rudes, maus, pela maldade que fizeram com ele. Mas não foi bem assim, né? José viu que eles haviam mudado. E José manda sair todos os egípcios do recinto, todos eles. Falou, só quero ficar eu e os hebreus. E aí, de repente, José começa a falar assim, ó, sou eu sou José. E a palavra fala que antes dele falar isso, ele chorou em alta voz, chorou tão alto que os egípcios o escutaram até a casa de Faraó. Chorou tão alto, e os irmãos, ninguém entendia nada do que estava acontecendo, porque ele estava chorando. E aí ele fala, eu sou José. Eles ficaram sem voz, ficaram pasmos. Como? Eu sou José, irmão de vocês que vocês venderam para o Egito, mas não fiquem com o coração apertado, não, porque isso foi para que Deus manifestasse o poder dele, isso foi para que houvesse vida e não morte. Ele estava reconhecendo a boa mão do Senhor na vida dele. E assim, ele os manda de volta e fala assim, ó, eles conheceram o Faraó, que o Faraó quis conhecer, os irmãos de José. E o Faraó vendeu um terreno enorme para José e sua família. E José falou assim, voltem e busquem o meu pai. E toda a parentela. E eles foram buscar, contar o pai. E tiveram que contar para o pai, provavelmente, a parte mais triste da vida deles, que era a mentira que eles tinham arquitetado contra a vida de José. Só que o pai não quis escutar toda a história. A palavra fala que ele usou uma palavra, basta, porque o teu filho, o meu filho está vivo, e eu antes de morrer vou vê-lo. E assim se foi. Eles foram contar para o pai. E foram para buscar. E o pai veio para o Egito. E esse encontro, o encontro de José com o pai, eu creio que foi um dos encontros mais lindos dessa história de José. E o engraçado é que a palavra fala, não sei o que é isso, eu vou pesquisar, que eles se abraçavam de pescoço em pescoço. Eu acho que era tão apertadinho, né? Tão grudadinho. De pescoço. Diz que ele se lançou no pescoço do pai. E ficaram durante muito tempo assim, abraçados, chorando. E Jacó teve a oportunidade de conhecer o Faraó. Teve a oportunidade de conhecer a história de José. Morar na terra do Egito. Foi assim que os hebreus pararam lá, né? E Jacó conheceu os seus netos, a esposa de José. Eu creio que foi uma das coisas mais lindas. Mas assim, ó, o que a palavra fala? Que em tudo a boa mão do Senhor. O Senhor estava com ele, apesar das coisas que ele estava passando. E aí eu exemplifiquei algumas imagens aqui. Tem 2 versículos que Deus falou comigo. Quando me converti, tem um versículo que marcou que sempre falava assim, ó, em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa história, para findar ela,
eu quero falar uma coisa para vocês que está lá em Jeremias 11, que diz assim, ó. Bem, porque eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, eu não sei quais foram os sentimentos que estavam na vida de José, ou na minha e na sua vida. Talvez a tristeza, né, esteja ocupando um lugar que não é para ocupar. Talvez o medo, o susto, né, estejam presentes aí. Estamos vivendo tempos tão difíceis. Não sei o que José sentiu tudo, mas eu sei que ele sentiu na sua totalidade as coisas boas e as coisas ruins. Talvez o pavor do abandono, ser jogado num poço, abandonado por sua família. Quantas vezes nós também passamos por abandonos, mas o Senhor está conosco. Ah, tia Leonie, eu estou fatigada, eu estou cheia, eu estou cansada, eu não aguento mais. Mesmo assim, o Senhor continua contigo. Ah, mas eu tenho uma meia alegria que me serve. Não. O Senhor nos dá uma alegria completa, uma paz que excede todo o nosso entendimento. E, queridos, essa é uma das imagens mais lindas que eu amo. Amizade, reconciliação. Olha que coisa linda, José se reconciliou com seus irmãos, reveu seu pai, mas principalmente Deus era com ele, era o seu melhor amigo. E o que Deus me falou quando eu estava preparando toda essa palavra é: ame mais, julgue menos. Né? Deus nos ama, entregou seu filho para nos amar. E esse é o meu desejo para vocês, que a gente possa se amar, amar o seu próximo como a nós mesmos. Esse foi o mandamento que o Senhor nos deu, né? E a história de José é um exemplo para mim e para a sua vida. Porque Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Esse é o versículo que deixo para vocês, Filipenses 2:13. Queridos, desejo que Deus abençoe vocês. Esse curso do Eu Me Importo com Seus Sentimentos é uma bênção, né? Muito obrigado, tia Verônica, pelo convite. Eu espero que eu possa ter chegado onde Deus quisesse que eu chegasse, né? Mas eu sou grata, muito grata a vocês, por cada um de vocês que está assistindo, e realmente a gente precisa se importar com o nosso próximo ao nosso lado. Muito obrigada, desejo que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo, queridos. Tchau.